Boa noite, pessoal. Não vem entrando ainda não. Bem-vindos a mais uma live. Já podem começar a chamar os amigos, enviar o aviãozinho, tá bom? Então já vou aqui me preparar para poder chamar o nosso convidado. E eu acho que hoje é uma grande oportunidade para todos tirarem as dúvidas, né, que possam existir em relação ao home care. Então eu vou enviar aqui já a solicitação porque eu vi que ele já está presente. Só um minutinho. Pronto. Vamos esperar agora o nosso convidado aceitar. Se tiver pergunta, já pode ir se preparando. Consegui entrar, não? Não estou conseguindo ver o senhor ainda não. Tá escuro, mas estou conseguindo ouvir. Boa noite, pessoal. O pessoal tá dando boa noite aqui. Tá dando para ver a câmera dele? Deixa eu sair aqui e tentar retornar. Tá bom. Vou enviar o convite mais uma vez. Só um minutinho, pessoal. Já vamos conseguir acertar. Já enviei. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre home care, né? Como que a gente pode estar conseguindo o home care. O doutor André vai estar esclarecendo, tirando todas as dúvidas. Vamos ver se ele consegue agora. Conseguiu? Apareceu a imagem? Não apareceu. Não, a imagem não apareceu ainda não. Tá escuro. Agora tem um sinal. Pronto. Agora sim. Apanhando do celular. Não, esquenta não. Eu tenho feito há algum tempo, tô todo dia apanhando. Todas as vezes que eu inicio uma live, tenho Apanhando alguma dificuldade. bastante. Boa Mas eu noite a vou. todos. Vou pedir para você se apresentar. Meu nome é André Freitas, sou formado desde 2012, pós-graduado em Direito Público, especializado em Direito Civil, em Home Care, Direito Médico, Direito à Saúde, enfim. Hã? Não, pode seguir. Tá. Vou explicar um pouco como que entrei, né, na seara do home care, do direito à saúde. Enfim. Tá ótimo. Não, não sei se todos sabem, ou alguns já devem saber. Eu tive uma filha especial, ela tinha síndrome de Down, e foi o nascimento dela com vários problemas de saúde que me fez entrar nessa área. Eu antes só fazia direito civil e direito de família, mas ela nasceu com problemas de saúde, ficou internada durante um bom tempo, e eu precisei advogar para ela, e a primeira ação judicial pedindo home care foi para ela. Tive êxito, e aí depois disso fui estudando para ajudar demais crianças, e assim que nasceu a minha entrada nessa área. Nesse mundo, né? Esse mundo Sim. de home care. Hoje eu estava até conversando com uma pessoa a respeito da live e um conhecido, um enfermeiro que faz um serviço na casa, e estava até falando para ele, né, que assim, eu acredito muito no seu trabalho, né, por isso surgiu até o convite da nossa live, porque o senhor sabe de verdade o que passamos,
né? Então, eu acho que tem o emocional também, tem o excelente profissional que o senhor é, mas tem essa parte emocional. O senhor sentiu, né, na pele tudo que a gente passa, na verdade. Sim. Eu só fui para essa área após isso. Eu antes não tinha nenhum processo de que era no escritório. E hoje advogamos não só em Macaé, como em outras regiões, inclusive em outros estados. Rio, São Paulo, Brasília, já temos processos lá também. Nossa, eu nem sabia. Mas é bom, né, assim, deixar claro, porque tem pessoas de outros lugares também que estão nos assistindo e que vão assistir a live depois. Eu recebi, na verdade, algumas mensagens de pessoas, até de Florianópolis, né? Então, assim, o que eu percebo? Que a nossa dificuldade quando a gente está iniciando no home care, ou quando a gente já está até há um tempo, como é o meu caso, é que a gente sempre tem muitas dúvidas. As dúvidas dos nossos direitos, né? E desde da coisa mais básica até, né, as mais elaboradas. Então, assim, quando eu soltei que a live seria com o senhor, eu comecei a receber algumas perguntas e, claro, as pessoas vão aproveitar esse momento para tirar as dúvidas. E eu já vou, assim, eu até respondi para algumas pessoas que, assim, uma pergunta, né, às vezes já vai respondendo várias, né, porque já entra nesse assunto e já vai introduzindo e vai falando. Então, assim, o senhor pode ficar à vontade para poder falar o que o senhor puder passar né, dicas e mostrar realmente tudo que pode ser feito. Eu vou começar na primeira pergunta aqui, que me perguntaram, que é: paciente que não tem plano de saúde e precisa de home care, de quem é a obrigação, né, de estar passando isso para um paciente? Então, o direito ao home care é um direito do paciente, tenha ele plano de saúde ou não. Então, quando ele não possui plano de saúde, a responsabilidade é do SUS. SUS entende município, estado e união. Só que esse último, por questão de competência, ele não entra na demanda de home care. Ele entra em demais demandas, ações de medicamentos de alto custo, algo assim do tipo. Então, respondendo objetivamente a pergunta, não tem plano de saúde, ação contra o município onde você reside ou o estado que você reside. Você vai ter uma obrigatoriedade de entrar com a ação. Eu posso só avançar um pouco nessa pergunta, essa que eu já... Bom, aí você vai ter que protocolar o requerimento, né, do home care, que vem através de um laudo médico. Se for plano de saúde, você vai protocolar no plano de saúde para conseguir uma negativa e após isso que você vai entrar com ação judicial. Se a ação, e aí você não tem um plano de saúde, né, a ação é contra o município e contra o estado, você tem que protocolar esse requerimento no município que você reside e no estado que você reside. Após o protocolo, aí sim você vai procurar um advogado ou um defensor público para entrar com a ação. Entendi. É, isso já responde a segunda pergunta, que é como conseguir um home care pela justiça, né? O senhor já deu o Mas caminho. ainda nessa pergunta, que foi uma parte que eu não falei, eu só falei como faz protocolo, né? O home Uhum. care na justiça, você vai precisar de um laudo médico. O paciente vai contactar, né, um médico de confiança, um médico que atenda o paciente, e ele vai fazer um laudo minucioso, onde ele vai informar a necessidade do home care, vai colocar o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, vai argumentar os motivos da necessidade desse home care, e vai informar de maneira minuciosa, a gente gosta até de trabalhar nessa fase do processo, todos os profissionais, medicamentos, insumos, materiais necessários ao paciente. Muito importante essa fase do laudo médico. Isso traz muito problema quando tudo não está no laudo médico. Entendi. Então, já aproveitando esse gancho, doutor André, é algo que eu tenho, tá aqui até mais à frente, mas eu já vou aproveitar esse gancho e como esse laudo já tem que constar tudo que o paciente precisa, já pode entrar, então, cadeira de banho, cadeira de roda, próteses, órteses, toda a necessidade
tudo, o home care, ele tem que passar, se tiver um laudo médico com esse pedido, o home care tem que ceder isso também? Via de regra, sim. Dependendo da órtese, da prótese, do valor, do alto custo, de uma série de fatores, você pode talvez tenha que entrar em demanda própria só para a órtese ou para essa prótese. Aí depende muito. Eu estou falando de forma genérica, né? Mas, Uhum. em regra, sim, tem que constar tudo. Entendi. Até quando a pessoa entra pela prefeitura, ela também pode, a solicitação é a mesma. É a mesma, a solicitação é a mesma, muda um pouco. Isso aí é inevitável falar, né? É uma diferença quando você entra com ação contra o plano de saúde, contra o município, a questão do tempo, porque são situações emergenciais. Então, quando você ingressa com ação contra o município, o tempo demora muito mais a ser cumprida aquela tutela antecipada de urgência, que a gente vai falar mais na frente, creio eu, ou liminar, do que com o plano de saúde, onde é muito mais rápido. O senhor pode ficar à vontade para poder ir falando, porque às vezes, eu falo sempre isso, às vezes o profissional que está aqui já passa por todas as perguntas, porque já está no assunto, não precisa ficar esperando pergunta, não. Tenho certeza que Não, o senhor pode ir, tá? Então, assim, né, falamos dessa questão de como conseguir o home care, do material, do laudo. Eu não sei se existe um prazo determinado. Por exemplo, o paciente está de alta. E uhum. o plano de Alta, saúde. alta O para plano o de home saúde. care. Oi? Alta para o home care, no Isso, caso, né? está com alta para o home care. Tem um prazo específico para que assim, esse paciente tem que ser retirado até tantos dias do hospital ou não? Ah, entendi. Sim, normalmente o juiz, quando dá a decisão judicial, ele já informa lá o período que esse paciente tem que ir para o home care, tem que implantar o home care. O período já consta lá na própria liminar. E o que ele faz para poder obrigar o plano de saúde, normalmente o plano de saúde, que ele faz isso. O município, o estado, ele não dá isso que eu vou falar agora, que é a multa por descumprimento da liminar ou tutela de urgência, que é chamada de astrentes. O que acontece? Exemplo, João entrou com ação pedindo implantação do home care, o juiz falou, olha, estabeleça o home care em 5 dias sob pena de multa de R$ 1.000. Passou os 5 dias, não houve não houve cumprimento da obrigação de fazer, começa a contabilizar a multa. Essa multa não vai receber agora, de imediato. Mas lá na frente, depois que vier a sentença, for ratificada a tutela de urgência ou a liminar, aí sim, na fase de execução, as partes podem cobrar a multa e costumam ser multas salgadas. Entendi. Então, a prefeitura não tem isso, só realmente planos de saúde, só para deixar claro para o pessoal. Não tem isso. Então, o que é uma liminar contra um plano de saúde? Acho que a gente acabou passando por isso também já, né? A liminar. Mas tá, eu posso explicar de forma mais Então, detalhada. tá. Tá. Bom, vamos lá. Entrou com um processo. Petição inicial. Aqui na petição inicial eu informo tudo que o paciente precisa. Já tem o laudo, já tem o negativo do plano de saúde. Como seria o procedimento normal? Petição inicial, contestação, réplica, o juiz perguntar se as partes vão fazer provas, talvez perícia ou não, sentença. A liminar, o juiz verificando que o paciente não pode aguardar esse tempo todo para ele dar uma decisão que ele só daria na sentença, ele faz isso agora, no início. Mas ele faz isso com toda e qualquer decisão? Não. Tem que ter aparência do bom direito, que é chamado de fumus boniuris, é um termo latim, e periculum in mora, que também é um termo latim, significa o perigo da demora. Tendo esses dois requisitos, o juiz vai dar a liminar antes até mesmo de citar o réu. Então você entra com a ação, o juiz já dá a liminar, tendo esses dois requisitos, né? Ele já vai dar a liminar antes de citar o réu, então ele já tem a decisão, que seria a decisão que ele só daria na sentença, ele dá agora. Essa decisão pode ser confirmada
confirmada na sentença, deve ser confirmada na sentença. Mas, caso a perícia constate, né, ou dentro dos autos, não constate que não há necessidade da liminar, ela pode ser retirada na sentença. Ou ainda até mais além, né, através de um agravo de instrumento, a parte pode recorrer e pode também retirar a liminar, o efeito da liminar. Entendi. Entrou uma pergunta aqui. Uhum. Gente, por acaso eu vi, tá? Quase não vejo, mas por acaso eu vi. Então, mesmo o paciente, mesmo estando em casa, o paciente ele pode solicitar um home care? Sim. Paciente... Estando em casa, em que sentido? Estando em casa, mas provavelmente debilitado. Porque o que acontece? Eu entendi Sim. mais ou menos o seguinte. Tem paciente que sai do hospital, mas que não tem home care, né? O hospital libera, a gente sabe que acontece isso, né? O hospital libera, mesmo o paciente às vezes tendo uma traqueostomia ou tendo a GTT, o hospital libera para os cuidados em casa, né? A gente vê isso acontecendo, inclusive eu escuta bastante. Então, assim, esse paciente que ele está em casa, né? Ele já foi enviado para casa, mas que está muito debilitado, cheio de necessidades, ele pode solicitar o home care? Assim, pode solicitar, deve solicitar. O direito vai ser discutido, mas eu tenho casos aqui no escritório assim, paciente em casa solicitou o home care, nós conseguimos conquistar o direito, teve perícia que confirmou a liminar, confirmou o direito do paciente, então isso não é empecilho. Não é somente saindo do hospital para o home care, não. Está em casa, mas estava em situação que havia necessidade do home care, porque o home care, importante falar isso, não é algo que o paciente ou a família queira. Isso aí, na verdade, é algo que precisa, necessita. Então, assim, você não tem escolha, né? Você precisa do home care, você tem que solicitar. Eu fazia uma pergunta até a respeito de uma paciente que a gente sabe que está passando por isso nesse momento. É uma paciente que ela tinha home care até 2 meses atrás. O home care dela é da prefeitura e ela tem a GTT. É uma paciente obesa, tem GTT, uma mãe idosa, enfim, não interage, se comunica muito pouco. E ela perdeu o home care. Ela agora perdeu o home care. Foi retirado. E tem como essa família recorrer, porque ela ainda tem um dispositivo, né? Tem como recorrer se eles tiverem um laudo médico? Então, depende muito como que foi essa sentença. Se foi por exemplo, uma sentença extinção sem resolução do mérito ou com resolução do mérito. Eu não sei por que ela perdeu, isso tem que ser também investigado, né? Mas vamos lá. Se houve uma perícia que foi feita no processo, estou só pensando, né? Não sei qual é o caso concreto. E a perícia constatou que ela não tinha necessidade do home care, aí eu tenho que se falar que o mérito já foi analisado da questão. Agora, se não houve perícia, e se, por exemplo, a parte deixou de prestar contas, ou ação contra o município, é muito comum o Estado e município, né? O município não cumprir a liminar e o advogado ser obrigado a colocar 3 orçamentos no processo e essas empresas irem trabalhando através de penhora. Isso é muito comum. E, às vezes, o que acontece é o seguinte, a empresa, por falta de pagamento, abandona o paciente. Isso também, infelizmente, é muito comum. Mas não significa que no processo foi definido alguma coisa. Então, ele está sem prestação, mas no processo a liminar está vigente ainda. Para poder falar melhor, precisaria analisar o caso. Né? Mas eu não sei qual foi a situação. No final eu até vou perguntar ao senhor se o senhor pode deixar o número do escritório e eu vou salvar, vou colocar o Instagram do senhor, porque se alguém quiser conversar, tirar mais dúvidas, agendar, ou tiver com a necessidade, né, já vai ter o caminho certinho ali pelo Instagram, tá bom? Vou deixar no final, gente. Vamos lá. Existe um tempo determinado para que um paciente tenha um home care? O paciente que ainda não existe, né? Não existe um prazo determinado.
vai ser de acordo com o tratamento. O home care é uma internação domiciliar, né? Ou seja, ele está no tratamento que seria no hospital, só que está sendo tratamento no domicílio, que é melhor para o paciente, enfim, por uma série de fatores. No hospital ele pode pegar uma infecção, pode estar ocupando um leito à toa, que ele pode até ter uma evolução melhor em domicílio. Então, assim, não há nada que de temporal. Daqui a 2 anos, no máximo. Não. Ele vai até a necessidade do paciente. Nós já tivemos clientes que conseguiram ter alta do home care, o que é muito bom, porque quem não quer ter alta do home Meu care, né? sonho. Exatamente. Mas nós já tivemos paciente, eu fiquei muito feliz com a paciente em si, com a situação em si, né? Mas ela teve alta do home care, então assim, uma situação que eu já virei para ela, falei assim, eu acho que você vai ter alta. Ela falou assim, eu também, eu quero ter alta, então aí já se resolveu, sem precisar concluir o processo nem nada, enfim. E a coisa se deu naturalmente. Quem sabe o dia, né? É o meu sonho também. Alta de home care. Então vamos lá. Um plano de saúde, ele pode se negar a aceitar o determinado cliente por conta do histórico de uma doença pré-existente? Não pode. É cabível até mesmo uma ação de reparação por dano moral. Mas eu vou fazer só um adendo aqui, o seguinte, vamos lá. Sabendo que não pode, né? E, inclusive, cabe uma reparação de dano moral. O plano foi lá e aceitou. Difícil é também fazer prova disso, mas tem que se fazer prova. Tá? Prova documental, enfim. De alguma maneira tem que se provar essa negativa. Mas vamos lá que o plano tem aceitado. Você fez, você informou a doença pré-existente. É importante falar também que a falta de informação pode constituir fraude, tá? Então você pode vir a perder o tratamento daquela doença se você fraudar. Então é importante que você haja com boa fé, informe para não haver fraude. Você vai ter o plano de saúde, porém você vai ter uma cobertura parcial durante 2 anos, que é o prazo máximo que a ANS estabelece. Durante 2 anos, você não vai poder ter um tratamento daquela doença pré-existente. Após 2 anos, você pode tratar a doença pré-existente, inclusive home care. Entendi. Bom, essa é interessante. Entrou uma aí? Você? Vamos lá. Um paciente, a gente sabe que paciente com menos de 18 anos e acima de 60, né, tem direito a ter um acompanhante quando tem uma internação. Sim. E pacientes que está entre essa faixa etária de idade e que não consegue, não interage com o ambiente, não está acostumado a ficar sem um familiar do lado, ele consegue também ter um acompanhante no hospital? Existe algum documento, alguma coisa que possa estar se fazendo para isso? Sim, na verdade, no hospital é muito simples, já tem até normalmente um setor próprio da assistente social que há uma lei também específica que encaminha esse paciente, que ele consegue ter esse acompanhante e tudo mais. Mas isso é muito tranquilo e é direito, isso aí a pessoa consegue ter esse acompanhante, não tem nenhum problema. A assistente social, normalmente dos hospitais, ela pega esse paciente, verifica a possibilidade e estabelece a documento do acompanhante sem problema. Interessante. É bom saber, essa curiosidade foi até minha. Com o João, meu filho tem 23 anos. Então, assim, eu já encontrei alguma dificuldade para acompanhar a internação. Já até consegui, mas assim, já encontrei assim, algumas dificuldades para poder estar. No seu Será que caso, você é curadora dele. Então, você teria essa informação também, porque ele é incapaz juridicamente. Então, você, com o documento da curatela, você apresenta a ele que você conseguiria. Eu não sabia que era a sua cara. Então, eu acho que é uma questão também interessante de se falar, né? Quando a gente tem um paciente, acho que o senhor pode esclarecer melhor essa questão no caso do meu filho, ele tem 24 anos, sofreu um TCE aos 19 e hoje realmente sou a curadora dele, eu e o pai. E como que o familiar tem que agir para poder conseguir esse documento?
A curatela? É, curatela. A curatela, bom, é uma série de documentos, tá? Mas, um exemplo, entre eles, laudo médico informando a incapacidade, mesmo que momentânea, do paciente, laudo médico informando a sua estabilidade mental e física, isso é importante, porque você vai ter que estar bem de saúde e mentalmente para poder ser curadora de alguém, né? Documentos, muitas das vezes, documento de eventual, né? Não sei se quando é irmão, quando tem mais de uma pessoa, aceitação do cônjuge, ou seja, seu cônjuge vai ter que informar que aceita você ser curadora. É algo meio estranho, mas é necessário. Sim, é importante. Esse documento é muito importante, né? Eu percebi isso quando eu tive que resolver para o João. Sim. E tem mais documentos, os Não, demais é são. só para saber se mais ou menos os trâmites mesmo, acho que já ficou esclarecido, né? Tem que, na verdade, na época eu lembro que eu também tive que constituir uma advogada para poder estar entrando com essa ação, né? Que é uma ação, né? Que a gente tem que Sim, entrar. uma ação judicial. Porque É, ele vai te dar a curatela provisória, ele vai provisoriamente, você vai ser a curadora. Aí vai ficar renovando por 180 dias e tudo mais. Vai chegar uma fase onde vai haver uma perícia ou vai a assistente social do município até a residência ou até o local onde a pessoa está, verificar o estado de saúde. A defensoria vai ser nomeado curador especial da outra parte para poder contestar. Ao final, verificado que não tem possibilidade da reversão da curatela, é julgada a curatela definitiva, sentenciado, e aí você vai ter um termo de curatela definitiva, onde você vai averbar isso na certidão de nascimento da pessoa. e é importante esse documento, gente. Eu lembro que assim que o João foi para o Home Care, eu precisei solicitar umas documentações do Home Care, que eu estava com algumas dificuldades, assim, e foi um dos documentos que eles me pediram. Você tem a curatela dele? Eu até falei, gente, vocês sabem que eu sou mãe, vocês falam comigo o tempo todo. E, de qualquer forma, eles exigiram a documentação. Porque a pessoa não tem capacidade de. Ele já é maior de idade, né? No caso, seu filho. E ele não tem a capacidade de exprimir a vontade dele. Ele precisa de uma outra pessoa para poder auxiliar isso. Então, esse termo de curatela, ele é fundamental. Fundamental. Então, uma pergunta aqui a respeito do home care, né? Então, a família foi lá, conseguiu o home care, já, enfim, o plano de saúde liberou, como foi o caso do João, né? O plano liberou no início, a gente já saiu com o home care. Mas aí a pergunta sobre home care que veio os familiares, eles são obrigados a aceitar a equipe que o home care define? Ou eles têm algum direito de estar com profissionais que escolhido pela família? Entendi. Bom, vamos lá. Vou falar o grosso modo e depois vou falar a realidade dos fatos, né? Em regra geral, não cabe aos familiares designar profissionais. Regra geral. Isso quem traz é o plano de saúde. Você não entra no hospital escolhendo o médico que vai tratar numa urgência. O médico está ali, exemplo, o médico da Mil, da Unimed está ali, você vai entrar no hospital, vai ser atendido pelo médico que está ali. No entanto, todavia, se for comprovado que aquele determinado profissional não está atendendo a contento o paciente, ou aquele profissional não está trabalhando de forma eficaz, há a possibilidade, sim, da retirada do profissional, ou até mesmo, dependendo da complexidade do paciente, você pode exigir que determinada equipe seja treinada antes de entrar, ou que seja, que tenha um convívio com o TI antes de entrar para poder participar daquela equipe. Isso há possibilidade, tá? Mas, em regra geral, não cabe à família escolher. Entendi.
É, por exemplo, o João, ele tem um médico. Gente, eu uso sempre o João como exemplo porque é o paciente que eu convivo. Mas, assim, eu estou tirando dúvida de um modo geral, tenho certeza. O João, ele tem um médico, né, que foi escolhido pelo Home Care. É um médico que ele exerce a função dele, ele vem, resolve, faz a função dele na casa. Mas hoje eu estou pensando em colocar uma profissional da minha confiança. E se eu fizer isso, o home care, ele tem que aceitar caso ela solicite medicações ou algum tipo de tratamento específico, ou as indicações que ela fizer? Então, vamos lá. É uma linha muito tênue, tá? A gente está trabalhando numa linha levando em conta aquela primeira resposta que eu dei, né? Que, em regra, não cabe a gente fixar. Talvez o melhor aí seria você argumentar com o plano de saúde e a empresa contratada os motivos que você quer aquele profissional. E aí conseguir alinhar esse profissional, colocar esse profissional na sua equipe. Porque senão ela vai trabalhar de forma paralela e a gente não sabe como vai se dar muito bem a aceitação em relação a isso. O ideal talvez seja argumentar. Eu estou falando porque eu já tive isso no meu home care com a minha filha, com a Maísa. Em dados momentos, eu fiz diversas reuniões, não foi uma ou duas, diversas reuniões para alinhar a equipe, para alinhar profissional, para alinhar médico, para retirar médico, tá? E reunião você pode pedir, você deve pedir. A diferença é que eu era advogado e, ao mesmo tempo, o representante legal da menor, assim como a mãe. Então, assim, a diferença talvez fosse essa. E pesava muito mais, talvez, Eu acho, assim. Mas, assim, eu acho. então, assim, mas a gente teve mudança de prestador de serviço, mudança de médico, mudança de profissional, tudo conversando, explicando e argumentando. Se você verificar que não tem viabilidade de alterar, talvez seja o ideal mudar o plano de saúde, né? Também tem uma possibilidade. O que eu vejo, assim, né, a convivência, família e home care é uma convivência difícil, né? Sim. Estamos sempre, e infelizmente, a gente não consegue estar sempre falando a mesma língua, né? Hoje eu até tive uma conversa com o plano de saúde do meu filho e eu estava falando sobre isso, né? Que, assim, muitas das vezes, para eles, assim, o João é um número, né? É um valor. Então, assim, mas para mim é a vida do meu filho que está ali. Então, tá sempre assim, custo, sempre custo, né? Tudo que eles estão vendo é sempre custo. E assim, para a família é doloroso isso, né? Você vê Claro. que assim, eles estão pensando só em valores, é só valores. Mas enfim. O tratamento não é feito a contento, não é? Você percebe que pode ir muito mais, né? Mas e eu falo por experiência própria, que eu sou advogado de home care, mas eu já tive um home care, né, na minha residência. Mesmo sendo advogado, tive que trocar, tive problemas com home care, tive diversos problemas até acertar a empresa, o que não é simples, isso aí é inevitável. Aonde tem ser humano e relacionamento, você vai ter algum problema. E dinheiro, infelizmente, também. Eu vejo que as pessoas, às vezes, assim, até outros familiares que eu converso, evitam estar, às vezes, lutando pelos seus direitos com medo de perder, sabe? Ah, a pessoa tem medo de perder. Ah, mas se eu perder o que eu já tenho? Eu falo, gente, mas não posso, eu não posso me conformar com, por exemplo, 2 sessões, que não é o caso do João, mas assim, eu estou falando de casos que eu vivo no dia a dia com Sim. outros familiares. Eu não posso aceitar 2 sessões de fono, por exemplo, para um paciente tipo João. Não existe, é vida. João é um paciente que engasga, João é um paciente que tem celorreia. Então, assim, eles acham que o João poderia viver muito bem com 2 sessões de fono por semana. Só que a realidade não é essa. Eles não estão vivendo a minha realidade. Então,
Então, eu falo muito isso com as outras famílias quando eu estou conversando. Gente, isso não é a realidade. Não tem como, mas fulano se engasgou, ficou roxo. Ai, meu Deus, pensei que eu fosse perder fulano. Não pode aceitar, entendeu? É complicado. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui para o senhor. Uma vez que o paciente, por algum motivo, teve que ser internado por dias, ele pode perder o home care? Não, não. Foi internado, né? Isso aconteceu diversas vezes comigo. Enquanto, digamos assim, tinha um home care, né? Mas também acontece diversas vezes com vários clientes aqui no escritório. O paciente tem um home care, veio a ser internado, a partir do momento que houve a alta, o home care tem que ser restabelecido, tá? Pode acontecer de não restabelecer, de ter uma demora, e aí lembre-se da astrente, algo que eu falei no meio do caminho aí. Multa por descumprimento da liminar. Quando é plano de saúde, né? O juiz, assim que ele dá a liminar, ele ordena, um exemplo, que em 24 horas implante home care. O paciente internou, teve alta, voltou a contabilizar aquele prazo de 24 horas. Passou daquele prazo, o home care não foi implantado novamente, não foi restabelecido o home care, vai ter a multa. Você avisa para o seu advogado, defensor público, que isso lá na frente vai ser cobrado do plano de saúde. Entendi. Uma outra questão e até uma dúvida minha, mas eu sei que é a dúvida de algumas pessoas também. O João, ele teve uma internação e eu não fiquei em Macaé, ele foi internado no Rio. E, enfim, ele ficou um prazo longo. Ele teve uma internação de 33 dias. Mas com 7 dias, né? Eu estava em outro local, estava no Rio. Em 7 dias, o plano ele começou a me pressionar. O plano não, né? Na verdade, a empresa que presta serviço para casa de home care. A me pressionar de uma maneira que eu tive que sair do Rio com 7 dias para desmontar o home care. Assim, eu recebi até meu marido que recebeu, na verdade, em casa, como é que é o nome do documento? Uma carta, né? Mas essa mais rápida, esqueci o nome agora. Hã? Notificação extrajudicial? Não? Não, nem foi Notificação? notificação, não, mas foi, bom, enfim, uma carta. Eu recebi, assim, eu tive que voltar do Rio. Foi um telegrama. Fugiu a palavra, gente, porque a gente quase não usa mais isso, né? Telegrama, tudo agora é e-mail, WhatsApp. Então, eu recebi o telegrama, eu estava no Rio, meu filho ia passar por uma cirurgia, e eu tive que voltar para Macaé para poder desmontar o home care. Foi uma coisa Entendi. assim, eu fiquei, gente, não tem um prazo determinado, não existe um prazo. Se o paciente internou, automaticamente tem que desmontar? Não, automaticamente não. Também não existe um prazo pré-estabelecido, né? Mas, por exemplo, o paciente internou, então, naquele mês ali, até o final do mês, tudo bem ficar com o home care montado. Passado alguns meses, realmente há essa possibilidade de retirar os equipamentos, até porque muitas das vezes alguns equipamentos são alugados, não são da própria empresa. Então não tem problema algum. A questão toda é a comunicação, como isso é feito. E eu também já passei por isso, exatamente como você. A minha filha ficou internada 4 meses no Rio, e então também me ligaram, eu falei assim, olha, a forma como eles abordam é muito ruim, né? Eu entendo lá da empresa hoje em dia, mas a forma como eles abordaram, assim, com minha filha passando mal, no oxigênio e tudo mais, e assim, não vê esse lado humano também não. Eu quero para agora, vá lá, se vira, né? Talvez falte isso aí por parte da empresa, essa abordagem, saber abordar. Mas não tem nada assim demais em fazer isso aí, desde que depois seja restabelecido imediatamente. Não, até foi assim que ele teve alta. Eu vejo o seguinte: uma internação gera um custo muito alto para o plano de saúde. Né? Ainda mais em casos de paciente que fica em CTI, UTI, gera um valor muito alto. Eu percebo que quando tem uma internação, no caso do meu filho, assim, o próprio plano de saúde, ele fica me ligando. Vem cá, como é que tá? E aí, já tem previsão de alta? Tem o interesse da empresa, porque eu sei que a diária do João, no caso, é uma diária alta. Então, quando ele ficou de alta, quando saiu a alta, o home care dele foi restabelecido muito rápido, sabe? Foi questão de 2, 3 dias, né?
Uma outra dúvida que entrou aqui é em relação a material. O home care ele fornece material e ele tem o direito de ficar retirando as sobras de material? Um exemplo, sobrou uma medicação. O plano já pagou por tudo que o paciente recebeu. Aí, no final do mês, o home care liga e questiona. Sobrou isso, sobrou aquilo. Nós vamos passar e retirar. O home care tem esse direito de retirar? Teoricamente não, porque aquilo ali já foi pago, né? Aquilo ali já foi pago, está ali para poder atender o paciente. Então, em regra geral, não. Em regra geral, foi pago, aquilo ali já foi pago pelo plano de saúde, normalmente é uma empresa contratada, né? Então, essa sobra aí, ela inclusive deve ter você deve, meio que eu falo isso com quase todas as mães, pais, enfim, parentes que têm alguém em home care, é muito interessante que você tenha uma reserva na sua casa, porque quando você precisa, é difícil que o plano haja de forma rápida, né, urgente, para poder te dar esse material que você necessita. Então, assim, regra geral, não. Regra geral, você não tem que devolver. Já está pago. Entendi. Bom, as perguntas que eu tinha para fazer para o senhor eu já fiz. Tô lendo aqui para ver se entra mais alguma pergunta, mas o pessoal tá elogiando aqui a boa pergunta. E eu acho que vocês conseguiu tirar. Ah, tem aqui. Foi aquela pergunta que eu fiz para o senhor em relação a acompanhante, em relação ao hospital. Aí a pessoa perguntou: em CTI também pode ter uma acompanhante, um paciente nesses casos? Aí eu acho que cai naquela que o senhor falou, né? Tem que conversar com o hospital. CTI é mais complicado. CTI, depende da situação, é mais complicado, depende da urgência, né? É mais complicado. Bom, mas ó, gente, eu vou falar o seguinte para vocês: vale a pena tentar. Eu consegui ficar os 33 dias com o João dentro do CTI. Eu consigo também ficar com a minha filha, mas É, assim, depende muito da situação. E aí, assim, vale muito a própria assistência social vai avaliar o caso, né? Por exemplo, o seu filho, assim como a minha filha, eram incapazes. Então, assim, e fora que dependente, a minha filha, pelo menos, não, seu filho não, mas a minha filha era dependente de oxigênio, então era necessário ter alguém ali para poder verificar a questão de saturação, essas coisas assim do tipo, que aí um acompanhante ali só iria ajudar. Só iria ajudar. só um minutinho, deixa eu só. O que eu vou aqui? Uma pessoa assim. Pessoa que tem familiar com pele de homem que alguém pode ser. Mais uma aqui. Uma pessoa sem familiar, como ela faz para poder pedir um home care? Bom, eu acho que é uma pessoa que não tem, de repente, um idoso que não tenha filho. Acho que vai ter que ser uma pessoa próxima, né? Alguém que tenha curado. Não, veja bem, o home care não é só para quem é incapaz civilmente, não. Se a pessoa, eu não sou incapaz, exemplo, mas preciso do home care. Home care ou assistência domiciliar, tá? Estou falando do home care, grosso modo, mas, por exemplo, eu preciso somente de fisioterapia e, por algum motivo, comprovadamente, né, um argumento médico, eu não posso ir até a clínica para poder fazer a sessão de fisioterapia. Eu sou capaz, tá? Sou civilmente capaz. Com o laudo médico, eu posso conseguir eliminar e depois a perícia vai avaliar se realmente há necessidade ou não, e se eu tenho essa possibilidade de ir até a clínica ou não. Tá? Isso é muito comum com idoso, por exemplo. Né? Então, um exemplo que a pessoa é capaz, civilmente, até mesmo para a implantação de home care. Às vezes a pessoa também. Eu tenho até um caso assim. A pessoa é capaz civilmente, ele assina, ele faz tudo, mas é consciente, só que o físico dele necessita de cuidados. Isso não faz com que ele não precise do home care. Eu tive um que já faleceu, infelizmente, e tem um assim na atualidade. E nós conseguimos um home care sem problema nenhum. Ele assinou procuração, não precisou de curatela nem nada. Ele tem consciência de tudo que faz, vê tudo, mas ele precisa fazer várias sessões, várias intervenções
dimensões que há necessidade do home care. Não só o laudo médico, deixou muito bem explícito isso, como a perícia também. Senão, esse paciente precisa de home care, né? Entendi. Essa é acho que foi uma pergunta muito boa até para quem é cadeirante, por exemplo, né? Eu tenho alguns amigos que, né, depois que eu me vi nesse mundo, eu fiz amizade com algumas pessoas que são PCD e que necessitam, né, de fisioterapia né? E eu acho que é muito válido para essas pessoas. Paciente com Alzheimer tem direito a home care? Acho que depende muito Então, não basta você falar a doença, né? Por exemplo, paciente com AME, paciente com síndrome de Down, paciente pode ter tudo quanto é doença. O que vai dizer se ele, a questão técnica, né? Que aí cabe primeiro ele é avaliado por um médico de sua confiança, seja ele da rede pública ou da rede particular. Esse médico vai avaliar a situação médica do paciente e vai argumentar termos técnicos, porque aí não cabe nem ao juiz dizer se ele está errado ou não, e nem a nós, advogados, seja quem for, familiar, pessoa leiga que não tem conhecimento técnico dessa área. O médico disse que ele precisa do home care, em regra, ele vai conseguir essa liminar, vai conseguir o home care. Num segundo momento, ele será avaliado numa perícia, onde vai verificar se realmente ele precisa do home care ou não. Então, independente da doença, isso vale para toda e qualquer doença. Entrou uma pergunta aqui. Mediante algumas dificuldades com as empresas que prestam serviço de home care, é possível a família administrar diretamente entre a operadora e os profissionais? Não. A família administrar diretamente não. Ela pode, vai um pouco na linha do que eu falei anteriormente. Ela pode argumentar junto à empresa, mas essa administração não cabe à família, até porque o Estado juiz gosta de separar muito bem isso, para evitar favorecimento. Entendi. Assim, vem cá, ou fulano, ou ciclano, ou por exemplo, já que o paciente é meu, então eu vou botar aqui a minha tia para poder atender. Minha tia é fisioterapeuta, vai atender aqui o meu paciente. Aí você começa a ter algumas situações que aí o Estado juiz falou, não, é isso. Entendeu? Cabe a empresa, ela tem uma gestão própria. Você pode argumentar para fazer mudanças circunstanciais necessárias ao paciente. Entendi. Bom, então, doutor André, eu acho, sinceramente, que foi muito esclarecedor. Acho que, da minha parte, assim, as perguntas que eu recebi, né, eu consegui passar por todas, acho que o senhor esclareceu muito bem. Eu estou vendo aqui se alguém entrou com mais alguma pergunta, mas as perguntas que entraram aqui eu já fui respondendo. Provavelmente surgirão algumas questões depois, mas eu vou, como eu falei no início do vídeo, eu vou deixar, se o senhor me permitiu, e me passar depois o contato do escritório e vou deixar junto com o Instagram do senhor. Eu não sei se o senhor responde pelo Instagram também, mas de qualquer forma eu vou deixar o telefone do escritório. Respondo, Acho que é a forma mais correta. Hã? Respondo também pelo Instagram. Tá. Bom, eu vou deixar, de qualquer forma, o Instagram do Dr. André. O Instagram eu já tenho. Eu vou pegar o telefone direitinho, vou deixar salvo, tá? Então, quem precisar, já sabe que temos na nossa região um profissional especializado para home care, né? Então, assim, eu sempre ouvi falar muito bem do Dr. André e por isso até que eu busquei esse profissional para estar trazendo para esse bate-papo aqui com a gente, tá? Agradeço imensamente por o senhor ter tirado esse tempo para poder conversar, esclarecer as dúvidas. E se o senhor quiser deixar falar mais alguma coisa, deixar algum recado, fica à vontade. Tá, não, eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre home care, sobre direito dos pacientes, direito médico, né, de forma geral. Também foi muito, muito interessante para mim, muito novo, até porque acho que é a primeira live que eu faço. Então, para mim também foi uma experiência legal, interessante. Para mim também é novo. Eu tô tentando ainda. Todas as vezes que eu vou entrar, eu tenho um monte de dúvida. Então, eu só vou deixar aqui o recadinho da live da semana que vem, já aproveitando o pessoal que está aqui. Semana que vem vai ser com a enfermeira Natasha, que vai estar também pegando esse gancho do home care, né? Vai falar um pouquinho dessa saída do hospital, desses trâmites da captação,
tudo isso. Ela vai estar esclarecendo, vai estar tirando um monte de dúvidas. Então, deixar aqui também o convite para vocês. Agradecer mais uma vez ao doutor André, a todo mundo que ficou aqui com a gente. A live vai ficar salva para que as pessoas possam assistir e tirar suas dúvidas depois. E vou deixar o contato do escritório do doutor André. Vou deixar o Instagram, vocês já têm, que eu vi que as pessoas foram compartilhando. E, de qualquer forma, já vai estar aqui também o Instagram. E agradecer, tá bom, doutor André? Boa noite, muito obrigada por tudo. Tô vendo aqui se a Marilene botou alguma coisa. Mas não consegui entender, Mari. Bom, a Mari, você conhece, né? A Marilene, a Fono. Ah, vou tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, gente? Sempre tem uma foto no final, doutor André. Se a gente compartilha, quem quiser compartilhar e quiser marcar, eu vou repostar, tá bom? Então, quem quiser tirar foto pra gente, tira e depois pode mandar. Pode mandar para mim, pode mandar para o doutor André. Olha só, já estou até liberando a foto, vou mandar para o senhor, porque eu sou espaçosa. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, tá bom? Pela paciência de estar aqui, né? Sei que o senhor está cansado depois de um dia de trabalho, tá? Obrigada. Sim. E boa noite. Obrigado. Ó, tchau, gente. Fica com Deus. Ó, obrigada mesmo, tá? Tchau. Tchau, tchau.